eu sou o Dr. Ítalo Santos e hoje eu vou aqui conversar com você que já traçou como meta de 2019 emagrecer. E se você tem o problema de lidar com o fato de que tem que comer pouco, de que tem que comer coisas ruins e que tem que de alguma forma ficar passando fome, isso muitas vezes é o motivo que faz você parar. Já aconteceu isso contigo? Já se incomodou com essa realidade? Existe sim uma forma de você comer, não sentir fome e mais ainda comer coisas gostosas e ainda assim conseguir emagrecer. Você pode estar achando que isso é louco ou quase irreal, mas o fato é que a maioria das fórmulas para emagrecer, elas prezam pelo simples fato de conseguir fazer você diminuir seu peso, quando na verdade não se esforçam em construir a base para você manter o seu resultado. E quando você consegue construir a base para isso, se manter no longo prazo, se manter ao longo de anos e até décadas, as chances de você conseguir são muito maiores. Então, eu quero começar conversando contigo aqui sobre essa meta de 2019 de emagrecer e de fazer com que isso não aconteça com tanto sofrimento como você já deve ter tentado anteriormente. E é interessante que funciona da seguinte forma: toda vez que a gente define algum objetivo, que a gente expressa esse objetivo, fala para alguém, escreve, como geralmente acontece nas nossas metas de virada de ano, o nosso cérebro, de alguma forma, ele visualiza isso acontecendo. E não só ele visualiza, como ele manda algumas sensações corporais, como se a gente tivesse de fato atingido aquele objetivo. Então, assim, definir a meta de 2019 como sendo de emagrecer, compartilhar isso com algumas pessoas, escrever, colocar na geladeira, isso é um passo necessário? Sim, isso é um passo necessário. Mas ele é totalmente definitivo de que você vai atingir resultado? Não, ele não é definitivo. Então, definir o objetivo, definir que você quer emagrecer, assumir que isso é um objetivo para 2019, é uma etapa necessária? É uma etapa necessária. Mas só ela vai fazer você chegar no peso ideal? Não, não vai. É muito comum a pessoa ganhar um gás assim, inicial quando vai, por exemplo, se matricular numa academia, ou quando vai se matricular numa aula de natação, ou quando compra, sei lá, a melhor dieta do século XXI, um livro que fale sobre isso, ou qualquer livro, ou qualquer outra coisa que faça você se colocar em movimento em direção ao que você deseja. Mas esse primeiro passo somente não vai ser o suficiente para você chegar lá. Da mesma forma, você está aqui assistindo o que eu estou falando, com dicas comprovadas cientificamente, não necessariamente vai te levar para o peso ideal. Bom, para ficar claro, existem algumas coisinhas que vão te ajudar a você continuar assistindo isso aqui que eu estou falando e extrair o melhor para você ter resultado. Imagina um motorista de táxi, tá? Ele dirige muito tempo, fica ali horas atrás do volante e praticamente todos os dias da semana e por muitas horas ele está sempre dirigindo. Mas isso não dá a ele uma chance maior de ser por exemplo, piloto de Fórmula 1. E sabe por quê? Porque ele não dirige com a intenção, com foco em atingir melhores resultados como deveria ser de um piloto de Fórmula 1. Ele está focado em fazer o trabalho dele da forma mais segura e não da mais rápida. Ou seja, ele não está dirigindo ali com a intenção de entrar na curva na maior velocidade possível, de atingir o objetivo dele o mais rápido que puder. É como se ele estivesse correndo atrás de um recorde. O objetivo dele é o contrário, é justamente levar as pessoas ao destino delas no maior nível de segurança possível. E acontece de tal forma que ele já atingiu um domínio tão grande da situação que ele dirige de forma automática, ele não vai pensando no que ele tem que fazer. Ele freia sem perceber, muitas vezes ele passa a marcha sem perceber, e ele dirige daquele modo dele de uma maneira assim inabitual, que virou um modo automático. E eu não sei se você dirige, mas talvez dirige, eu também dirijo, e a gente não entra assim no carro pensando dessa forma também. Hoje eu vou bater meu recorde, vou fazer aquela curva de forma impressionante, vou acelerar na reta e chegar no meu destino no tempo recorde que eu jamais tinha batido. Não, a gente não faz isso, né? A gente simplesmente entra e faz no modo habitual. Isso torna a gente motoristas medianos, talvez um pouquinho melhor do que o outro, mas em geral a gente dirige mais ou menos todo mundo igual. Ninguém chega nem próximo do que é um piloto de Fórmula 1, como Ayrton Senna ou Michael Schumacher. E nesse sentido, para essa habilidade, não tem problema a gente aceitar ser mediano, aceitar ser medíocre, tá? Porque medíocre vem de mediano e não tem nenhum problema em relação a isso. A gente não dirige com a intenção de estar entre os 10 melhores pilotos do mundo. A gente dirige com a intenção de facilitar a nossa vida. Agora, a pergunta que eu tenho para te dizer é: emagrecer é algo mediano ou medíocre?
Definitivamente eu te digo que não. Sabe por que eu digo que não é? Imagina ao seu redor e veja de quantas pessoas que você conhece que desejam emagrecer e quantas pessoas que já desejaram e hoje conseguiram se manter no resultado que atingiram em emagrecimento. Já percebeu que poucos conseguem emagrecer e manter seus resultados? Por isso que eu digo que essa não é uma habilidade mediana ou medíocre. Você precisa se empenhar além daquilo que a média das pessoas faz. E o interessante é que quando a gente vê alguém que conseguiu esse resultado, isso impressiona a gente. Por que impressiona? Porque não é o comum, é o extraordinário. É algo que foge da curva. E a gente geralmente tende a pensar alguns raciocínios que estão meio que preparados na nossa mente. Do tipo, nossa, essa mulher tem uma genética incrível. Se eu tivesse isso ao meu favor. E tem mais, tem outras pessoas que dizem o seguinte, caramba, como essa pessoa conseguiu emagrecer e conseguir esse resultado? Ela deve ter uma solitária. Não solitária não, deve ter uma acompanhada, porque para conseguir emagrecer isso e se manter com esse resultado, só com verme mesmo. E ainda tem outros que falam assim, por exemplo, só porque ela é rica, tendo tanto dinheiro assim para escolher tudo que tem que comprar, só compra orgânico, só compra do bom e do melhor, seria fácil. Quero ver com um pouquinho de dinheiro que eu tenho conseguir fazer isso tudo. E, por incrível que pareça, tem gente que pensa o contrário, tem gente que fala assim, mas é porque ela tem pouco dinheiro, então é fácil, não tem muita opção, só compra aquilo mesmo. Pior é ter que lidar com as tentações de ter o dinheiro para poder comprar só tudo o que eu quero comer. Enfim, todo mundo arruma uma justificativa para aquele resultado acontecer só naquela pessoa e nunca em você mesma. Eu sei muito bem que esses fatores podem interferir sim, mas quem define se eles vão interferir positivamente ou negativamente é você. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você quer emagrecer, se você quer fazer isso sem passar fome, se você quer fazer isso de forma confortável a tal ponto de conseguir manter os resultados sem sofrimento, você vai ter que começar a tomar atitudes que não são medianas. Você vai ter que se superar e você vai ter que começar a abrir sua cabeça para uma nova realidade. É porque assim, apesar de ser simples, dá trabalho. E por ser trabalhoso é que faz isso ser algo tão especial. Que assim, o X da questão não é emagrecer. Emagrecer é geralmente até relativamente fácil. O problema é fazer com que isso se mantenha na sua vida. O problema é fazer com que as atitudes que você toma não te agridam e não faça você voltar ao peso anterior. Se for um eterno sofrimento, as chances de você manter o seu resultado por muito tempo são praticamente nulas. Ninguém consegue resistir e parar de comer simplesmente porque quer emagrecer, porque o seu cérebro não vai permitir isso. A intenção do seu cérebro é fazer você sobreviver. E se você está continuamente com fome, isso é uma sinalização de risco de vida para você mesmo. Por isso, seu cérebro não vai deixar você fazer isso por muito tempo. E se eu puder dar alguns exemplos aqui rápidos de como você faz e que, sem querer, acaba tomando atitudes medianas que só te mantém no peso que você tem, é, por exemplo, assistir isso aqui enquanto olha no WhatsApp, enquanto dá uma olhadinha no Instagram ou enquanto vê uma televisão ou qualquer outra coisa que distraia você. Enquanto eu estou falando de uma coisa aqui que é extremamente importante para o seu corpo e para a sua vida. Outros exemplos, você come enquanto vê televisão, você come enquanto olha as redes sociais ou come enquanto faz um trabalhozinho no computador. Tem gente que entra nos grupos do Facebook, por exemplo, que tem lá pessoas capacitadas para te ajudar a emagrecer e simplesmente não interagem. Ou simplesmente veem tudo o que está falando e só acha legal e não coloca em prática. Esse é um exemplo típico de atitude mediana que só te leva a manter os resultados que você tem. O momento de comer ele é tão importante, mas tão importante, que a vida de Cristo com os 12 apóstolos dele foi retratado numa das maiores obras de arte do mundo, que é a Última Ceia. Esse foi um momento tão importante para Jesus Cristo, talvez você também deva dar mais importância para o ato de comer. Porque as consequências do que você come e da forma como você come, elas vêm da mesma forma para o seu corpo, para a sua mente e para a sua alma. E essa proposta daqui hoje de fazer você emagrecer, se manter no corpo que atingir e fazer isso de uma forma sem sofrer com fome, sem comer comidas ruins, é uma proposta que não tem nada de mediana. Ela é até bem audaciosa. E a grande verdade é que a curiosidade ou qualquer motivação que te trouxe até aqui não necessariamente vai fazer você continuar os passos daqui em diante. Para te fazer emagrecer de uma forma consistente, sem viver com fome, aprendendo a fazer comidas que são saudáveis e ao mesmo tempo saborosas,
você vai precisar de algo a mais. Eu vou te falar aqui uma coisa em total consideração a você. Se você só quer emagrecer um pouquinho ou perder alguns quilinhos para uma determinada situação que você vai viver na frente, seja uma festa ou algum momento especial, mas não tem a intenção de fazer isso ser algo constante na sua vida, eu vou até te dizer, não continua vendo esse vídeo. Esse vídeo não é para você. Talvez seja melhor você usar o seu tempo para ver alguma coisa no Netflix, ou para ler algum livro, ou sei lá, para fazer qualquer coisa que tenha a ver com o que você deseja para a sua vida. Se a sua ambição em relação a emagrecimento não é tão alta e não tem problema nenhum em relação a isso, você só está no lugar errado, porque aqui eu vou fazer com que você entenda detalhe por detalhe dos esforços que você vai ter que fazer para atingir o mais próximo possível do seu peso ideal e com o menor sofrimento possível, de forma que isso seja, inclusive, mantido não só por um ano, mas também por décadas. Bom, então se você ainda está aqui, eu entendo que você quer. Então você vai precisar, principalmente agora, nesse exato momento, de duas coisas. Focar totalmente em tudo que eu vou dizer aqui, e a segunda coisa é não ter julgamento. Porque se você começar com aquelas ideias do tipo, eu já sei, o meu jeito é melhor, eu vou fazer do jeito que eu faço, eu vou só dar uma adaptadazinha aqui. É o seguinte, se você já tentou antes do seu jeito e não conseguiu, e quiser continuar fazendo ele, tá tudo bem, vai lá e faz. Mas se você já tentou mesmo, você sabe muito bem aonde isso vai te levar. Então, vamos ser aqui mais direto. Eu vou te dar aqui uma pergunta e eu quero que você responda para você de uma forma escrita, pode ser no celular, pode ser num caderninho, a uma pergunta. E essa pergunta ela tem 3 opções de resposta. Uma é sim, a outra é não e a terceira é não sei. E a pergunta que eu te faço é, você quer emagrecer sem viver passando fome e de tal forma que consiga manter seus resultados? Bom, então vamos lá. Quero que você responda tranquilamente, tá? Se a resposta for não ou não sei, com toda sinceridade, não continue vendo esse vídeo. Se a resposta é sim, agora a gente vai começar a conversar sobre coisas muito sérias. Tem muita gente que acha que emagrecer é algo mágico, que vai surgir algum produto ou alguma substância que vai fazer um negócio dentro do seu corpo e vai queimar a gordura lá de tal forma que você simplesmente se torne uma pessoa mais magra. E alguns até podem achar também que essa proposta que eu estou trazendo aqui ela é mágica, né? Como é que você faz para emagrecer sem ter fome, sem comer comidas ruins e ainda por cima manter esse resultado por um longo tempo? Nossa, parece bom demais para ser verdade. Só que assim, não tem nada de mágico, tá? E ao contrário, é difícil? É difícil. Agora é possível? É totalmente possível. Agora é garantido? Não depende só de mim, depende também de você. Vocês vão achar com certeza na internet muita informação sobre emagrecer. Inclusive, quase todos enfatizam o quê? O tempo que você vai atingir o resultado. E eu tenho que te dizer uma coisa aqui que é definitiva, tá? Inclusive foi resultado de pesquisa científica. Pessoas que emagrecem muito rápido, elas têm grande dificuldade de manterem seus resultados. Como a grande parte dos produtos, das dicas que não tem base científica, estão aí pela internet, prometendo emagrecimento rápido, e inclusive mostra lá o antes e o depois, não dizendo em quanto tempo isso se manteve, elas simplesmente estão preocupadas em te emagrecer, mas não em manter seus resultados. E essa é a grande dificuldade no mundo de hoje com a quantidade de informação que a gente tem na internet, em que tem tanta coisa que a gente não consegue saber exatamente aquilo que se encaixa melhor para a gente. E o que se encaixa melhor para você é aquilo que não vai se preocupar tanto com a velocidade com que você vai atingir o resultado, mas sim com a forma em que ele vai se manter. Você tem que ficar confortável, você tem que ficar sem sofrimento, de tal forma que você leve isso numa boa e consiga ter aquilo que você tanto deseja, que é um resultado mantido e não um resultado temporário. Eu vou te dar um exemplo aqui do seguinte, não sei se vocês sabem, mas o salto em altura, há um tempo atrás, ele era feito num tipo de salto chamado de tesoura, em que a pessoa passava sobre a barra mais ou menos sentada, ela simplesmente debruçava sobre a própria perna e também dobrava a perna em direção ao tronco, e passava pela barra e caía do outro lado. Essa era a forma intuitiva em que se desenvolveu essa modalidade do esporte, mas numa determinada época, um atleta chamado Dick Fosbury, que inclusive era médico, ele não tinha bons resultados, porque ele era alto, tinha uma certa dificuldade de fazer esse movimento, que era o salto em tesoura, e por ser médico ele não se limitava a pensar que a movimentação podia ser diferente. E ele começou a entender que um outro tipo de salto poderia ser feito e que talvez gerasse para ele melhor performance, melhor resultado.
E ele então inventou o salto que é o que todo mundo conhece nos dias atuais e que todo mundo faz, que é o salto em flop, dito flop. Eu não sei porque que o nome é flop, mas é assim. E é exatamente desse jeito que todo mundo salta hoje. E a primeira vez que ele competiu nas Olimpíadas, levando esse tipo de salto, ele foi ridicularizado por comentaristas, ridicularizado por outros colegas, mas adivinhem qual foi o resultado dele? Medalha de ouro. Exatamente, ele obteve a medalha de ouro com a técnica que ele mesmo inventou. E a partir desse momento, outros atletas dessa mesma categoria começaram a olhar para esse tipo de técnica e pensar assim, puxa vida, ele era um atleta que tinha um resultado no máximo mediano e conseguiu ganhar a medalha de ouro. Eu preciso aprender a saltar dessa forma. Aí eu pergunto para você, você acha que essa pessoa que já treinou e já sabia totalmente a técnica do salto em tesoura, ele simplesmente saiu do ponto onde ele estava e ganhou em performance, ganhou em resultado, começou a saltar cada vez mais alto? Não. Ele começou a aprender esse salto e começou a saltar mais baixo do que ele saltava antes com a técnica em tesoura. Mas ele aceitou que essa era uma necessidade. Ele aceitou que essa queda de performance seria necessária para ele depois continuar alavancando cada vez mais e superar todas as marcas dele mesmo. Então, ele teve a humildade de aceitar diminuir a capacidade dele, inclusive as marcas dele, pensando em algo mais para frente, pensando em algo no futuro. E é exatamente a mesma coisa que eu peço que você tenha, que você abra sua mente, que você tenha a capacidade de entender que algumas coisas inicialmente vão ficar difíceis, mas a sua performance gradualmente vai melhorar a tal ponto que você consiga dominar completamente a técnica e abandonar o seu salto em tesoura para assumir o salto flop em resultados muito melhores. Porque assim, para ser bem sincero com você, isso aqui quebra um pouco dos paradigmas da cultura geral que a gente tem aqui no Ocidente, que é de comer com pouca gordura, comer só salada, comer pouquinha coisa para tentar emagrecer. Talvez você já tenha inclusive recebido esse tipo de orientação em alguma tentativa para emagrecer. Quando na verdade você não tem que se privar de várias comidas, você inclusive pode comer sorvete, chocolate, alguns doces muito bons, sem que isso atrapalhe o seu emagrecimento. E o que você vai ter que entender, eu resumi aqui de forma simples em 3 ingredientes principais para você conseguir atingir o resultado, conseguir manter esse resultado e sem viver com fome. E como que eu cheguei nessa forma? Como que eu cheguei nesse método? Bom, eu sou formado médico há exatamente 16 anos. E por muitos anos eu recomendei que as pessoas procurassem alguns profissionais específicos sobre alimentação, nutricionista, nutrólogo ou qualquer outra coisa. E também orientava de forma simples que eles tinham que realmente comer menos gorduras e se exercitar. E ao longo desses anos eu comecei a perceber que a maior parte das pessoas não tinham resultado ou não tinham resultado mantido. Isso de certa forma me intrigou a tal ponto que alguns anos atrás, mais especificamente há 3 anos atrás, eu decidi que eu ia ir a fundo em tudo que existia na literatura científica sobre o melhor padrão alimentar para fazer a pessoa emagrecer e se manter no resultado dela. E sim, eu consegui achar muita coisa em relação a isso e consegui reunir isso de tal forma que facilitou a vida das pessoas a conseguirem colocar em prática todos aqueles componentes alimentares, com receitas, com tabela de alimentos. E apesar disso tudo, a minha surpresa é que a maioria deles não conseguiam colocar isso em prática. Mais uma vez eu fiquei extremamente intrigado com essa realidade e comecei a perceber que por trás das ações das pessoas tinha uma raiz. E essa raiz está muito relacionada à forma como você pensa, a forma como você tem da sua cultura familiar e a forma como você tem da cultura do país que você vive, enfim, de tudo que compõe aquilo que é o seu mundo. E dessa forma eu juntei isso dentro de um programa, de um projeto em que eu facilito as pessoas a conseguirem emagrecer e conseguirem manter seus resultados. E eu estou trazendo aqui quais são os 3 ingredientes principais que fazem isso acontecer. Bom, o primeiro deles, já dei até uma dica inicial, que é exatamente do que comer. A maior parte das pessoas tendem a achar que se você come muito você engorda, basta você comer pouco que você emagrece. Ainda adiciona algumas pitadinhas do tipo, diminua as gorduras, coma muita salada e coma pouquinho. E o fato é que isso simplesmente não resolve. Depois de muito estudo das pesquisas mundiais sobre esse assunto, eu comecei a entender que não basta simplesmente você entender as calorias. Ah, e tem mais. A maior parte das pessoas também acham que ou tem que contar calorias
ou contar as porções do que come. Isso pode até trazer resultado, mas esse resultado não tende a ser um resultado de longo prazo e tende inclusive a gerar problemas internos na sua biologia que vão impedir você de conseguir emagrecer. Mas no outro momento a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Então o primeiro ingrediente é justamente o ingrediente alimentar. Não basta você simplesmente contar calorias ou contar porções. Você tem que saber a origem do que você está comendo e, mais ainda, você tem que entender que tudo o que você come, ele tem dentro dele formas de nutriente, que é proteína, gordura e carboidrato. O que mais você tem que fazer aqui, já que a nossa dieta ocidental ela se baseia num grande teor de carboidrato, é diminuir essa quantidade deles e aumentar alguns tipos de gordura. Sim, gordura. Eu, como cardiologista, posso afirmar para você que a alimentação com mais gordura e menos carboidrato ela é altamente favorável à sua saúde e, mais ainda, à sua saúde cardiovascular. E ainda faz com que você emagreça e diminua a quantidade de gordura, principalmente na barriga. Inclusive, talvez você já tenha escutado falar sobre a dieta do Mediterrâneo ou a dieta mediterrânea. E ela é uma dieta que se baseia principalmente na redução de carboidrato e no aumento do consumo de alguns tipos de gordura. E não é à toa que essa é a melhor dieta para prevenção de eventos cardíacos e uma das melhores formas de se alimentar para emagrecer com saúde. Bom, e dá para entender assim que, na verdade, o sabor da comida não está somente relacionado ao carboidrato, né? Muito pelo contrário. Muito do sabor de algumas comidas está relacionado exatamente à gordura que tem nela. O fato é que se você reduzir o carboidrato, você pode sim aumentar o teor de gordura. Mas se você não fizer essa redução de carboidratos, é prejudicial para a sua saúde você comer o excesso de gorduras, tá bom? Então, só faça essa mudança de comer mais gorduras e que sejam gorduras naturais, que não sejam gorduras processadas. Qual é o exemplo de gordura processada? Por exemplo, são óleos vegetais processados, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, margarinas. Quais são os exemplos de gorduras naturais? Óleo de coco, óleo de macadâmia, os óleos das castanhas, de amendoim, o azeite de oliva. São exemplos de óleos de origem natural, pouco ou minimamente processados, e que vão te ajudar a emagrecer, logicamente, num contexto geral do que você está comendo. Bom, e o segundo ingrediente, como eu já falei anteriormente, tem muito a ver com o que está por trás do que você faz. Eu já sei, na minha própria pele, que simplesmente te passar todas as orientações detalhadamente sobre o que comer e o que não comer, na grande maioria das vezes, não surte resultados de longo prazo. O que te dá o resultado de longo prazo, mantido por anos, décadas, não é isso. É você mudar o que está por trás das suas ações. E o que está por trás disso? Bom, boa parte do que você faz em relação à comida, ou tudo o que se interfere no seu peso, vem desde a sua infância. Vem de coisas que você aprendeu a ter como referência. Então é mais do que necessário você estar participando disso aqui que a gente está falando, dessa nossa conversa, com a mente aberta e sem julgamento. Sem achar que o que eu estou falando aqui não tem base científica ou não tem resultado. O fato é que se você começa a mudar tudo isso que está por trás das suas ações, você começa a construir referências que vão te fortalecer nessas novas atitudes que você vai ter que tomar. Tudo o que você faz depende da soma dos seus hábitos. E os seus hábitos são ações que não são conscientes. Eles não passam o tempo inteiro pelo processo de decisão. As suas decisões sobre o que é melhor comer, o que é pior comer, não vêm das suas decisões diárias. Vêm de formas que você aprendeu desde provavelmente a sua infância e que você carrega até aqui. E sem mudar isso, as chances são de que você em algum momento nem se perceba, mas você passa a quebrar o padrão que é aquele correto, que vai te levar a manter um peso que é o peso que você deseja ou mais próximo do seu peso ideal. Então, o segundo ingrediente é justamente conseguir controlar tudo isso que está por trás das suas ações, que envolve a força do hábito. Bom, o terceiro ingrediente eu vou falar para você com base numa história de um quadrinho infantil dos Simpsons. Talvez você já tenha visto esse episódio, talvez não, mas tem um dos episódios em que o Homer ele consegue pagar toda a dívida da família no emprego que ele não gosta, que ele trabalha numa usina nuclear. E quando ele termina de pagar a dívida da família, ele sai desse emprego e vai trabalhar no emprego dos sonhos dele, que era numa pista de boliche. Só que dentro de pouco tempo, a Marge, que é a esposa dele, fala para ele que está grávida. E ele entende que naquele emprego que ele tanto gostava, mas que ele ganhava pouco, ele não conseguiria manter a família dele.
E ele implora para o chefe antigo dele, o Sr. Burns, que inclusive é uma pessoa chata, rancorosa, para voltar para o emprego. Bom, e aí ele implora para o Sr. Burns para readmiti-lo no emprego, para devolver o emprego para ele. E o Sr. Burns, como uma pessoa mal-humorada e às vezes até um pouco cruel, fala assim para ele: não se esqueça, você vai ficar aqui para sempre. E, inclusive coloca na frente dele, na mesa de trabalho, uma placa dizendo sobre isso. Bom, e o fato é que o Homer ficou muito feliz com a gravidez da esposa e ficou extremamente apaixonado e encantado com a filha que nasceu, a Maggie. Oh, Marge, we have a wonderful baby girl. Not just a girl, the most beautiful baby girl in the whole world. Que inclusive é uma fofura. E ele tira muitas fotos da Maggie o tempo todo e num determinado momento a outra filha dele começa a perceber que essas fotos elas não estão ali em casa. E ele diz o seguinte: essas fotos estão onde elas precisam ficar. E ele colou a foto de tal forma dentro do quadro que estava escrito lá: não se esqueça, você vai ficar aqui para sempre, de tal forma que só ficaram as palavras que construíram a seguinte frase: faça isso por ela. Então, o que você tem que ter aqui nesse exato momento é qual é a razão, o que te dá razão para fazer isso acontecer, mesmo que isso te gere um trabalho absurdamente grande. E se você tiver um propósito que seja forte o suficiente, você vai conseguir com muito mais facilidade passar por todas essas dificuldades. Porque eu quero que você pense aqui o seguinte: uma pessoa que não faz nada o dia inteiro, que come uma caixa de chocolate a cada 5 horas, ela está motivada? Ela está sim motivada, porque senão ela não faria isso com tanta intensidade. Uma pessoa que come errado e come demais o tempo todo, ela está motivada? Sim, ela está motivada por alguma coisa que leva ela a fazer isso. Não existe falta de motivação. O que existe é a motivação certa que você escolhe para levar você para onde você quer. Então, o que talvez esteja faltando para você é achar todas as motivações, todos os motivos fortes, profundos, que toquem em você, que faça parte daquilo que você quer realizar na vida e que te faça, então, se mover em direção a isso que você deseja. Porque fácil não vai ser, mas também ficar onde você está não é nada agradável. Então agora o que você tem a fazer é se colocar em ação, é começar a olhar para o seu próprio alimento, para a sua própria comida e tentar entender de que forma você pode começar a mudar isso. Existem diversas fontes no Instagram, no Facebook de alimentação low carb. Claro, nem todas são realmente low carb, mas você começa a entender essa referência, começa a dar os primeiros passos, começa a ver que se você tem essa motivação forte para você emagrecer, para você se manter no peso, você vai conseguir fazer isso através de ação. Sem ação, o resultado não chega. Então, o que eu te chamo agora é para você começar a colocar em prática, começar a mudar os pequenos detalhes da sua vida, começar a mudar as pequenas ações que você pode fazer hoje para começar a caminhar em direção a um corpo mais em forma, a uma vida melhor e a um corpo com mais saúde para você realizar todos os sonhos que você deseja na sua vida.